e o André Guilherme. Tiago Berache e o André Guilherme. Tiago, boa noite, Tiago. Oi, Nelo, boa noite a você, boa noite aos nossos ouvintes e a partir de agora, boa noite aos nossos internautas que estão nos assistindo pelo jovempan.com.br, é o portal da Jovem Pan, a Jovem Pan Online, o rádio com imagem. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutora Luísa Eluf. Doutora, boa noite, obrigado pela visita. Boa noite, é um prazer estar aqui. Ouço também o repórter André Guilherme. Boa noite, André. Boa noite, Thiago. Bom, doutora, na ordem do dia, a senhora estava lembrando que a senhora foi subprefeita da Lapa e enfrentou um caso semelhante como esse do Shopping Center Norte. O que se faz num caso como esse? A prefeitura promete fechar nessa sexta-feira o shopping até que o shopping tome realmente as providências. E a prefeitura, claro, tem medo de ficar com o ônus de uma possível tragédia aqui em São Paulo. No problema que a senhora enfrentou, queria que a senhora relatasse para os ouvintes, os internautas, como que o poder público tem que lidar com uma situação como essa? Porque a cidade vai crescendo de uma forma desordenada, lá era um lixão, não é? É verdade, quero dar boa noite a todos os nossos ouvintes e dizer o seguinte, São Paulo tem vários pontos contaminados. Infelizmente, não é só o subsolo do Shopping Center Norte. Nós temos áreas que antigamente eram periferia e que hoje já foram ocupadas com residências, estabelecimentos comerciais, supermercados, enfim, se tornaram áreas urbanas e nem eram isso antes. Então jogava-se muito lixo, o lixo sem tratamento, sem cuidado, aquilo ia acumulando, era um aterro, ia penetrava no solo e aquilo todo é um material contaminado, é um material que produz gases, né? A gente sabe qual é o cheiro do lixo. Esse cheiro é um cheiro desagradável e que é composto de gases tóxicos. Então, na minha região lá na Lapa, na época em que eu era subprefeita, tinha o caso do supermercado Walmart, que pretendia construir, e como de fato construiu, uma unidade lá, vendendo inclusive comida, tudo, mas a subprefeitura acompanhou passo a passo dessa construção, juntamente com a CETESB, e nós somente liberamos o local depois de constatado que toda a contaminação havia sido controlada e até retirada por um trabalho anterior à construção do prédio. Então, há vários locais assim. Nós temos também o Parque Vilas Boas, na Lapa, que precisa da descontaminação. Não, é o Vila Lobos, né? O Vilas Boas. O Vilas Boas, que é um parque novo, nós criamos há pouco tempo, com a ideia, inclusive, de destinar para práticas esportivas. Mas, antigamente, lá, havia uma fábrica de freios de trem. E todo aquele material químico que era usado era descartado no solo. Então havia um desconhecimento até sobre a gravidade do descarte desses elementos químicos que depois ficam sob a terra, eles formam uma mancha de contaminação que pode contaminar o lençol freático e até os nossos rios, principalmente em regiões próximas do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Então é muito grave isso, é importante que a população fique atenta às medidas da prefeitura. A prefeitura está certa quando fala em interdição, porque se houver uma emanação muito forte de gases, eventualmente pode ocorrer uma explosão, porque além da toxicidade, esses gases são inflamáveis, altamente inflamáveis. Então alguém acende um cigarro, acabou, explode. É muito risco. Eu espero que eles cheguem a bom termo, o Ministério Público também está trabalhando nesse caso, e o shopping vai ter que tomar providências de emergência, mas enquanto as providências não forem efetivamente adotadas, existe risco para os frequentadores do local. Doutora, sobre esse assunto ainda, a administração do shopping diz que está se empenhando para fazer a extração do gás por meio de uns dutos que vão até 15, 20 metros de profundidade. Mas parece que há uma possibilidade também de um procedimento mais caro, que seria uma espécie de retirada daquele material, sendo substituído por um outro material para fazer a contenção. A senhora acha que seria o caso de adotar isso? Claro que a senhora não tem expertise técnico para falar sobre isso, mas eu digo, do ponto de vista da responsabilidade civil mesmo para as pessoas, essa seria a medida mais correta? Na verdade, o shopping já foi construído, então o edifício está sobre a área contaminada e não podemos descartar a possibilidade de mais contaminação no entorno, onde existem residências e que estão correndo o mesmo risco.
O ideal sempre é fazer a descontaminação anteriormente à construção. Mas se isso não foi feito, o que se pode fazer agora é tomar essas medidas de exaustão para tirar o gás com uma rapidez maior. Ocorre que esse gás ele é retirado, mas nova leva de gases é produzida porque o material ainda está lá. Então nós precisamos, aqui no Brasil, contar com pessoas especializadas nessa descontaminação. Eu me lembro de quando era subprefeita ter procurado empresas dedicadas à descontaminação que pudessem dar uma assessoria para as questões na Lapa e, na verdade, quase não conseguimos encontrar aqui no Brasil. Em geral, essas empresas são contratadas do exterior e o custo é muito alto. Então, é difícil mesmo lidar. Eu tenho a impressão que para o shopping também não interessa correr o risco de uma explosão, né? Mas é preciso que todas as medidas sejam tomadas e que se tenha muita responsabilidade para proteger as vidas das pessoas que trabalham e frequentam o local. Doutora, acho que uma pergunta que ainda está sem resposta é por que depois de 27 anos vem essa discussão? O shopping está lá há 27 anos, o prefeito deu entrevista agora há pouco à Jovem Pan, ele tem, claro, uma assessoria técnica dizendo que depois de algum tempo a situação dos gases fica mais grave, se agrava, né? Mas essa foi a explicação que o prefeito deu. É uma pergunta que está sem resposta, né? É verdade. A gente precisaria ter mais elementos técnicos. Nos faltam experts no assunto aqui no Brasil. Isso eu constatei na minha época de subprefeita. E é preciso que as nossas universidades se dediquem mais a formar pessoas aptas a constatar a contaminação e a providenciar a descontaminação. Isso é o ideal. Eu acho que agora o Ministério Público também vai tomar as providências cabíveis. No caso, é um termo de ajustamento de conduta, né? Eles terão que cumprir algumas exigências para garantir a frequência ao local. Porém, nós não temos aqui, no momento, elementos técnicos que nos informem assim, a gravidade, um parecer de um perito sobre a situação real do subsolo do shopping. Mas o que nós sabemos é que a situação é grave e que o shopping tem que ser responsável, e ele é responsável pelos seus frequentadores e pelos trabalhadores que estão lá. Nós não vamos querer passar por outro episódio como o shopping de Osasco, sim, que explodiu, e lá não foi nem terreno contaminado, mas era instalação de gás, né? Encanamento. Outros shoppings que também têm problemas. Agora, no meu tempo lá, nós abrimos o Shopping Bourbon, lembram-se disso? Na Pompeia, né? Na Pompeia. E daí eu fiz um exame minucioso da segurança do shopping, de tudo. E hoje, o Shopping Bourbon é um dos poucos shoppings legalizados, regularizados na cidade de São Paulo. André, você se lembra do caso também da Vila Carioca, da Shell, que ainda existe muito problema de justiça. Drinks, pessoas que desenvolveram doenças, né, por conta da contaminação. É isso mesmo. E tem muito ainda em São Paulo, e é um local perigoso. Existem construtoras que fizeram prédios residenciais em terrenos contaminados. Então é preciso que a prefeitura fique muito alerta com relação a isso. E que os compradores, os consumidores prestem atenção a esse tipo de notícia para não adquirir, às vezes, um apartamento, uma residência num local perigoso. Você sabe que os postos de gasolina também são verdadeiras bombas relógio, né? Na verdade, muitos têm tanques subterrâneos que não têm a vedação perfeita. Então, aquilo se espalha. Eu mesma cheguei a trabalhar num prédio que era alugado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, próximo de um posto de gasolina, e nós descobrimos pelo cheiro, porque nós estávamos trabalhando dentro do prédio e o prédio cheirava a gasolina. Então, começou um movimento entre os promotores, isso já faz um bom tempo, eu ainda estava na primeira instância, né, na vara criminal, e aí nós constatamos justamente a contaminação por causa do posto de gasolina. Doutora, agora nesse caso o shopping já se manifestou publicamente dizendo que não vai acatar o ato administrativo da prefeitura. A gente está falando da responsabilidade que o shopping tem pelas pessoas, pelos funcionários. Que tipo de situação isso pode gerar? Quer dizer, o shopping pode não seguir esse ato, aí a prefeitura pode
pedir, de repente, um apoio policial para obrigar a fechar, enfim? Sim, a prefeitura, se ela determinar o fechamento, tem que fechar. Não é assim, eu fecho se eu quiser. É obrigatório esse fechamento. A prefeitura pode e deve usar de força policial para fechar o shopping, além da multa, que é uma multa alta que o shopping terá que pagar. Então, é melhor o shopping obedecer à determinação da prefeitura, que está zelando por nós, que somos os cidadãos e cidadãs da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui na Jovem Pan Online, com a transmissão simultânea pela Rádio Jovem Pan, com a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luísa Eluf. Doutora, a senhora tem mais de 30 anos atuando nessa área, na defesa do direito das mulheres. A senhora é Procuradora de Justiça de São Paulo, especializada na área criminal, e atua no Ministério Público de São Paulo desde 83. A senhora vem discutindo mudanças, essa revisão que vem sendo proposta do Código Penal. A senhora está empenhada em discutir isso, para a gente conseguir traduzir o que seria essa mudança, ou o que seriam essas mudanças do Código Penal para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Quais mudanças que a senhora vem defendendo? Eu fui nomeada pelo Senado Federal para compor uma comissão de juristas que vai fazer uma proposta, ou seja, um anteprojeto sobre a modernização da legislação penal. Nós temos um código hoje em vigor que é de 1940. E ele foi, sim, pontualmente reformado desde 1940 até agora. Mas aí ficou uma colcha de retalhos. Nós precisamos dar uma sistematização mais correta ao Código Penal e também atualizá-lo, porque muitos dos seus dispositivos ou são anacrônicos, estão ultrapassados, condutas que não existem mais, ou precisam de uma melhor adequação, como, por exemplo, até o assédio sexual. Eu imagino que os companheiros de comissão podem vir a concordar comigo, porque eu sou uma, né? Nós precisamos pensar que eu vou levar as propostas, mas as propostas serão debatidas dentro da comissão e depois serão levadas ao Senado para discussão entre os senadores. Mas eu devo abordar especificamente as áreas nas quais eu me especializei. Os crimes de homicídio, os crimes sexuais. Eu tenho 2 livros, um sobre os homicídios passionais, que se chama Paixão no Banco dos Réus, que é muito adotado nas faculdades de Direito. É sobre homicídios que foram cometidos por maridos, ex-maridos ou ex-namorados contra suas mulheres. E também é um livro de 2.000 páginas sobre os crimes sexuais. Nós tivemos uma recente reforma dos crimes sexuais, mas acho que poderíamos aprimorar isso. De forma que se faça justiça. O meu objetivo é que a mulher seja tratada como um ser humano que tenha os mesmos direitos que os homens. Aí vocês vão dizer, bom, mas isso já está na Constituição Federal. Está, mas o restante da legislação infraconstitucional precisa também ser adequada a esses princípios. Porque, na verdade, na prática, as mulheres ainda são vítimas de muita violência doméstica, de crimes sexuais e, por vezes, são assassinadas por maridos ou ex-maridos ciumentos. E, doutora, agora, nesse âmbito aí dessa reforma do Código Penal, a gente está passando por um momento, né, em que tem até uma campanha do CNJ de contratar ex-detentos, que muito se fala de reinserir o detento. A gente sabe que as cadeias não passaram por nenhum tipo de reforma, continuam amontoando as pessoas. E, por um outro lado, pelo menos a sociedade tem essa impressão de que as leis, as pessoas que cometem crimes acabam não sendo punidas. A gente vê até pelos casos recentes, por exemplo, de crimes de trânsito, pessoas que dirigiram alcoolizadas, acabaram causando mortes e pagaram fiança com essa mudança do Código de Processo Penal. O juiz arbitrou fiança, a pessoa que matou pagou uma fiança de, por exemplo, R$300 mil e vai responder em liberdade. Nesse contexto, eu pergunto para a senhora acha que tem que haver algum endurecimento, não sei se é essa a palavra, mas tornar mais efetiva a sanção para a pessoa que pratica um delito? A nossa sociedade clama por mais rigor. Nós sentimos isso. As pessoas não querem que o sujeito que cometeu um delito, delitos graves, fique solto, que tirou a vida de outras pessoas, que cometeu crimes patrimoniais de alta gravidade, crime organizado. É lógico, a gente do Ministério Público sente que
que a sociedade em geral quer que nós tiremos essas pessoas do convívio social. Eu não sou a favor que as cadeias sejam um depósito de seres humanos, de forma nenhuma. Inclusive, eu sou a favor dos direitos humanos dos presos. Para mim, basta que estejam presos. Eles não precisam sofrer, ser torturados na cadeia. Tem gente que fica escandalizada. Olha, o preso pediu pizza. Não faz mal, deixa ele comer. Eu acho que a gente não tem que ficar escandalizado com isso. Está preso, tá bom. Por quê? Não porque eu sou má, ou porque o resto da sociedade é má, quer que o sujeito fique preso para ele sofrer. A gente quer que ele fique preso para não cometer novos delitos, para não termos novas vítimas. Só isso, né? Então, dentro da comissão de reforma, eu sei que esse vai ser o embate principal. Há uma linha de penalistas que é a favor do direito penal mínimo, ou seja, menos crimes no papel, né? Menos condutas tipificadas como crimes e menos cadeia, maior tolerância com certas práticas, penas isso não alternativas. Incentiva, doutora? Não tem aquela questão. Não, para mim dá a impressão de impunidade, que é deletéria para a sociedade. Condescendência. Uma coisa dessa. Uma tolerância com crime. Nós não podemos tolerar o crime, porque nós já temos uma vida infernal, eu diria para vocês que é infernal. É injusto que as pessoas de bem tenham que passar por situações de violência, de subtração patrimonial, de insegurança, que nós não tenhamos tranquilidade com relação aos nossos filhos, enfim, que a gente tenha uma vida sem qualidade nenhuma na cidade de São Paulo, nas grandes metrópoles em geral, por causa da violência urbana. E a violência urbana tem várias causas, depois a gente pode até conversar, mas, de qualquer maneira, a impunidade é um incentivo à violência. E aí eu vou ter esta posição dentro da comissão. Em alguns casos, acho que nós temos que endurecer. Em outros casos, nós podemos conversar, nós podemos talvez até deixar de considerar crimes determinadas condutas que hoje são crime, né? Agora, doutora, em relação ao crime passional, a senhora tem muita experiência em lidar com esse tipo de crime. É muito difícil porque a pessoa usa a emoção para justificar alguma coisa. Isso é complicado, né? E a lei está lá, a lei é racional, né? Então, na verdade, o crime passional, ele é cometido por uma questão cultural no Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma tradição patriarcal terrível. E nessa sociedade patriarcal, o homem manda e a mulher obedece. Então, ele tem que ser o senhor da relação. Ele pode ter quantas mulheres ele quiser, mas se ele desconfiar que a mulher o traiu, e eu nem gosto de usar esse termo traição, porque eu não acho que é traição, mas enfim, que ela tem outro, ele se sente no direito de puni-la. Por vezes ele espanca, por vezes ele mata. E é uma coisa absurda que aconteça isso, né? É um crime que não tem uma razão de ser. Porque hoje em dia, o casamento não está bom, vamos até a vara da família e fazemos lá uma separação judicial, combinamos a questão patrimonial e a guarda dos filhos e tal. Mas se não tiver filhos, é mais fácil ainda. Mas você terminar um casamento, você vai para o cartório. Agora, matar é algo inconcebível. No entanto, a cada 2 horas uma mulher é assassinada pelo seu marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, no Brasil. E o dado é alarmante. E a cada 10 minutos uma mulher é espancada. Então a violência doméstica é muito grande no país. E nós temos até leis específicas para a violência doméstica, como a Lei Maria da Penha. Nós temos delegacias especializadas na proteção da mulher, como as delegacias de defesa da mulher, justamente porque o espaço doméstico ainda é muito perigoso para a mulher. E o espaço público é perigoso para o homem. Então, se você for verificar as estatísticas, 80% dos homicídios praticados contra os homens ocorreu no espaço público, na rua, na briga de trânsito, na guerra de quadrilhas, na guerra do tráfico, no bar, nossa, feche os bares mais cedo para ver como caem os homicídios. A periferia fizeram muito isso, né? Eu tive casos bizarros de delitos em bar, crime em bar,
Um exemplozinho rápido. Claro. O sujeito está bebendo uma cerveja no bar. Chegou outro, passa pela mesa do sujeito, Derruba. pega a cerveja e toma. Depois devolve o copo e sai. O sujeito sai com uma faca e enfia no desafeto, como a gente fala, né? Matou o sujeito por causa disso. Então, briga em bar é toda hora, todo dia eu tenho um processo de homicídio por questões irrelevantes como essa. Ainda mais quando tem uma mulher na jogada. Então, 2 homens interessados pela mesma mulher dentro do bar, alcoolizados, é a receita para o desastre. Então, isso tudo não deveria ser evitado? Claro, né? Poderia ser. Uma das formas de evitar, eu acredito que é falar sobre o assunto. Por isso eu escrevi um livro inteiro sobre o crime passional. É claro que o crime não compensa, todo mundo fala isso há séculos, só que continuam praticando o crime. Então eu fiz lá uma demonstração com 15 casos que aconteceram no Brasil de crimes passionais e o desastre que isso foi para as famílias dos envolvidos. A minha ideia é prevenção ao crime. Mais uma questão, André? Doutora, talvez? mudar um pouquinho de assunto sobre a questão do Conselho Nacional de Justiça, né? Um assunto que os poderes efetivamente atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça, essa cisânia, porque não é nem mais confusão envolvendo a ministra Helena Calmon pelas declarações dela. Eu pergunto para a senhora, o que a senhora é membro do Ministério Público, claro, mas é operadora do direito, lidar muito com o judiciário. A senhora acha que o CNJ produziu avanços? Quer dizer, é realmente um órgão fundamental, importante, como defendem os seus criadores? Sim, eu acho que o CNJ veio para ficar e ele trouxe muitos benefícios à aplicação da justiça no Brasil todo. Ele foi criado em 2004, na última reforma do Judiciário, e teve um papel que eu reputo de alta relevância para que a nossa justiça se tornasse mais rápida, para que algumas punições que antigamente não ocorriam passassem a ocorrer. Agora, esse embate do momento, que eu até acho meio bizarro, porque não precisaria ter chegado a esse ponto, essa discussão e certas figuras de linguagem um pouco exageradas, como dizer que há bandidos escondidos atrás da toga, né? É muito forte isso. E também é muito genérico. Acaba abrangendo todos os magistrados, já que ninguém aponta nome. É uma forma de se expressar que prejudica toda uma categoria profissional, que é a categoria dos magistrados. Então, achei um pouco, claro, exagerado a comparação. Mas, por outro lado, acho importante que o Conselho Nacional de Justiça atue quando as corregedorias dos estados falharem. Então, é importante que se fixe um prazo para que determinadas suspeitas de irregularidade sejam apuradas pelas corregedorias dos estados e um prazo para que se dê solução ao processo investigatório interno. Então, seriam 2 prazos. Tomando-se conhecimento da irregularidade, da falha cometida, que se tenha uma apuração em determinado prazo. E, depois disso, um outro prazo para uma conclusão. Ou seja, vai punir ou não vai punir o suspeito, ou a suspeita, não é? Hoje nós não temos isso funcionando de forma organizada. O Conselho Nacional de Justiça pode dar início a qualquer investigação que se refira a um juiz estadual e que não está diretamente ligado ao CNJ, mas está ligado à corregedoria do próprio órgão. Você afastar a corregedoria como se essa corregedoria estadual, assim, por princípio, não fosse agir corretamente ou fosse excessivamente corporativa a ponto de proteger pessoas que estivessem agindo mal, isso eu acho que é uma falha. Nós não podemos supor, regra geral, para todos os estados que isso vai acontecer. Eu não acho que é assim. Então, nós temos que dar a oportunidade para que a corregedoria estadual cumpra seu papel. Em não cumprindo,
então entra o CNJ. Acho que é a forma mais justa e mais adequada de se chegar a um acordo sobre essa questão. Mesmo porque o CNJ, ele não avoca para si as investigações de todos os casos em todo o Brasil. Imagine, não tem nem estrutura para isso. É claro que tem que funcionar, e o que tem que funcionar mesmo são as corregedorias de cada estado. E aí a interferência do CNJ é só para o caso que nós vamos chamar excepcional, né, de que as providências não tenham sido tomadas. Doutora, o Supremo manteve, né, o poder do CNJ, não quis mudar nada, mas a senhora falou dessa frase, os bandidos de toga, foi uma declaração da Corregedora Nacional de Justiça. O Supremo fez bem em manter? A senhora acha que os poderes do CNJ devem continuar como estão? Só deve haver uma afinidade então, maior, uma conversa maior, né? Não foi tomada uma decisão ainda pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Eles apenas não decidiram ontem. Decidiram não decidir. Eles suspenderam, não entrou em discussão. Eu acho que eles têm que amadurecer a conversa e é perfeitamente possível que se entre num acordo sobre isso. Eu acho que vai haver o acordo, porque é muito lógico que você mantenha a função das corregedorias estaduais e que não se tire o poder do Conselho Nacional de Justiça de interferir caso haja alguma suspeita de irregularidade. Mas, doutora, me parece que até o problema vai um pouquinho mais além, porque pelo que a gente acompanha dos números que o CNJ divulga, deu-se um pouco de transparência ao judiciário, que muito se falava até pouco tempo, o judiciário é uma caixa preta, não se tem acesso aos números, agora você tem uma tabulação de números, um percentual apresentado lá de mês a mês, ano a ano pelo CNJ. E esses números mostraram, por exemplo, lentidão no trabalho de juízes, de desembargadores dos tribunais de justiça, inclusive aqui de São Paulo. E isso causou uma espécie de uma revolta dos juízes, dos magistrados contra o CNJ. A senhora acha que essa questão, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores declaradamente admitem que não gostam do CNJ, eles acham que não é preciso. A senhora acha que é possível que esse órgão se estabeleça numa medida em que ele consiga trabalhar, produzir resultados sem sofrer rejeição? A senhora acha que isso é factível? Eu acho que sim, porque nós todos somos pessoas racionais que queremos o bem da justiça. Ninguém que seja uma pessoa de bem vai entrar na magistratura pensando em se locupletar, porque se for esse o caso, punição severa já logo de saída, né? Mas é natural que tenha ocorrido esse estranhamento, porque nós não tínhamos tradição de CNJ no Brasil. Como eu disse para você agora há pouco, é uma novidade. E é uma novidade que vem interferir num tribunal, um dos mais antigos do país, e que era, e até hoje é ainda muito fechado. Né? Ele é fechado. Então, foi bom, porque forçou a abertura, forçou uma rapidez maior nos processos, isso foi importante, muito importante. Até nós do Ministério Público sofremos com isso, porque o nosso serviço triplicou de repente, porque nós tínhamos que pôr em dia um passivo enorme de processo, que ainda existe, aguardando julgamento. Então, é lógico, cidadãos têm que ter a prestação jurisdicional, e ela não pode chegar tarde demais, ela tem que chegar num tempo razoável. O CNJ forçou o Tribunal de Justiça de São Paulo a trabalhar numa velocidade bem maior do que estava trabalhando antes. E até nós do Ministério Público recebemos uma carga imensa de processos porque eles jogaram todos para aparecer do Ministério Público por causa dessa necessidade de fazer mais rápido. As metas, né? Mas foi bom porque nós não tínhamos meta antes. E eu vou dizer para você, aumentou meu serviço? Aumentou muito. Eu trabalho muito mais, mas eu estou mais satisfeita, porque os processos não vão ficar tão parados. É um tribunal de justiça imenso, o de São Paulo. É o maior do mundo, sabiam? Sabia. É o maior do mundo, ou seja, o movimento em São Paulo em tamanho e número de processos. É invencível, é absurdo. Mas nós temos que dar conta disso de alguma maneira. Nós já aumentamos o número de desembargadores, aumentamos o número de procuradores do Ministério Público, porque nós acompanhamos o TJ, porque precisamos ter o mesmo número de procuradores para falar nos processos. Mas mesmo assim, ainda a carga é imensa. E eu acho que nós temos que informatizar cada vez mais, a saída é por aí. Não adianta ficar aumentando o número, porque já não tem nem onde pôr
as pessoas para trabalhar, ficou uma coisa bem difícil. São Paulo é muito problemática, é uma cidade que a cada dia precisa ser repensada, devido ao seu gigantismo. E com esse gigantismo vem o gigantismo dos problemas, né, que são quase que insuperáveis. Mas é preciso que o CNJ também compreenda isso, que nós aqui temos uma situação muito peculiar e que não dá para fazer em São Paulo o que se faz num Tribunal de Justiça pequeno, com um pequeno movimento. Aí é diferente, né? E cada estado tem a sua peculiaridade. Eu não sou a favor da centralização do poder em nenhuma esfera, nem no executivo, nem no judiciário, nem no legislativo. E acho que cada vez mais nós deveríamos trabalhar pela descentralização. Então a questão do CNJ tem que permitir a descentralização, ou seja, cada tribunal tem a sua corregedoria, porém, eles continuam observando o trabalho das corregedorias estaduais. Doutora Luísa Eluf, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza, pela visita aqui aos estúdios e fica o convite para uma próxima entrevista. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. A você, internauta da Jovem Pan Online, continue conectado e você, ouvinte, fique agora com a nossa programação esportiva. Boa noite, até a próxima.